Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o 17. A igreja, quem achou, diga amém. A maioria não achou, né? Dá só um segundinho para que 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10 até o 17. Vamos ler. Na epígrafo dos versículos diz assim: a exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de ver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. A palavra caridade aqui é amor, irmãos. Se na sua Bíblia tem amor, então é a mesma palavra, é o mesmo significado. Então Paulo fala, exorta aqui Timóteo, mas diz também as perseguições. Versículo de número 11: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor todas me livrou. Número 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo de número 14: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteiramente sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Veja que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Ele tem uma exortação para Timóteo, para que ele permaneça na fé, para que ele permaneça na sã doutrina. Timóteo foi encontrado por Paulo na sua segunda viagem. Então ele foi encontrado. Paulo viu literalmente a avó de Timóteo, e ele viu que ali era uma mulher de fé, uma mulher judia. Viu também a mãe de Timóteo, uma mulher judia, porém o seu pai era grego, um gentil grego. Mas Timóteo também, da mesma forma que a sua avó e da mesma forma que a sua mãe era temente a Deus, ele também seguia as sagradas escrituras. E o que enfatizou ali aos olhos de Paulo, o que mostrou a benignidade ali em Timóteo, foi um rapaz tão jovem que alguns historiadores relatam que ele tinha entre 16 a 17 anos de idade quando Paulo ali o encontra em sua segunda viagem, do qual também foi convidado por Paulo para fazer esta viagem com Paulo. E nós temos que ter esse entendimento. Timóteo era um jovem, como hoje em dia essa igreja está cheia de jovens, mas nós temos que ver também que aí fora do mundo tem muito jovem perdido. E Paulo viu ali Timóteo, um jovem aprendiz. Nós temos o entendimento também. Abra sua Bíblia em Atos número 22, versículo de número 3. Olha o que é que diz: e quando a mim sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Apenas a parte A do versículo. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Da mesma forma, ele está instruindo Timóteo a aprender as letras, a graça do Evangelho, através de seu bom testemunho, que Paulo diz: olha, sejam os meus imitadores, como assim eu sou de Cristo. Então ele está ali mostrando a Timóteo, da mesma forma que ele aprendeu, viu, irmão? Da mesma forma que ele aprendeu nos pés de Gamaliel,
ele também quer a preocupação, ele exorta Timóteo para que ele venha aprender literalmente aos pés dele, para que ele venha fazer, que ele venha seguir a Paulo, não porque Paulo teria poder para salvar Timóteo, mas da mesma forma que Paulo seguia a Cristo, então ele queria que Timóteo também o seguisse. Nós temos o entendimento de que muito jovem, Timóteo muito jovem, Paulo o encontra em sua segunda viagem, e é desta forma que Paulo se preocupa. Paulo se preocupava até quando estava preso. Paulo considerava Timóteo seu filho, não filho de sangue, mas filho na fé. Você, igreja, hoje, quando você prega o evangelho e alguém se converte através da pregação que você está fazendo, bote algo na sua consciência: você é responsável por aquele novo convertido. Você tem que redaguir. Olha o que o versículo diz aqui, ó. Olha, o 16: toda a escritura divinamente inspirada. Paulo mostrava a Timóteo a escritura inspirada. A escritura é inspirada por quem, igreja? Pelo Espírito Santo de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus, através do seu Espírito Santo. E ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. A justiça que ele fala aqui, irmãos, é a justiça do evangelho. É a justiça de dizer que Jesus pagou o preço naquela cruz por mim e por você. Porque a justiça, nós somos justos por quê? Porque somos bons? Não. Paulo já dizia: olha, o mal que eu não quero fazer, esse é o que eu faço. Mas o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Então Paulo, ele diz: eu não queria fazer o mal, mas eu estou na carne. Mas o bem que eu quero fazer eu não consigo, pois sou fraco. Mas a Bíblia diz que Deus se fortalece na fraqueza de Paulo. Fraqueza esta que quanto mais fraco você está, eu falo, não é fraco espiritualmente não, irmão. É fraqueza humana, das tribulações, das provações. Quanto mais fraco você está, mais você se fortalece em Cristo Jesus. Você sabe quando é que uma vida tem muita importância para um ser humano? É quando ele está na beira de um abismo. Você sabe quanto é que um prato de comida tem importância para alguém? Quando ele está 2, 3 dias com fome. É capaz dele dar todo o dinheiro que tem no bolso sem interessar o valor por um prato de comida. Então nós temos que entender que missões não é só você vir para a igreja e achar bonito o culto de missões. Nós temos que agir através da palavra, através do entendimento que o Espírito Santo coloca em mim e em você para fazer missões. Nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento dessa verdade. Verdade essa. Olha, no 2 Timóteo, vá para o capítulo de número 1. Capítulo, no mesmo 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 2. Diz assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Veja que ele não se orgulhou nesse momento. Ele disse: olha, da parte do Senhor Jesus nosso. Ele não se orgulhou, ele se igualou com Timóteo. Diante de Deus, diante de Jesus, diante da autoridade de Jesus, ele se igualou a Timóteo. Mas mesmo assim declara Timóteo ser seu filho na fé. Você entende que ele aqui tem um cuidado especial para com Timóteo. Vamos ler o versículo de número 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo.
trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide. Aqui Paulo já fala, já dá ênfase à avó de Timóteo. Ele diz: olha, eu conheço a tua avó e ela é uma mulher de Deus. Aí ele vai mais além, porque aquela família, o que diz as escrituras, 3 pessoas em especial. Aí ele vai e diz: e em tua mãe Eunice. Aí ele vai, leva até a Eunice, que é mãe de Timóteo. Aí ele vai e diz mais, e diz assim: e eu estou certo de que também habita em ti. Ele disse: olha, o mesmo Espírito que habita na tua avó, habita na tua mãe e habita também em ti, porque o Espírito Santo de Deus procura os crentes verdadeiros. E Timóteo, apesar de ser um menino muito novo, entre 16 a 17 anos, segundo os historiadores, ele era um menino cheio do Espírito. Ele conhecia e sabia manusear bem as escrituras. Mas Paulo, mesmo assim, tinha um cuidado especial. Cuidado este que ele se preocupava em exortar. Quando a pessoa, quando um crente, quando um irmão exorta outro, tem que ser também sábio, porque muitas das vezes essa exortação gera uma polêmica. E o irmão diz assim: o irmão está me julgando? Não entende, os crentes de hoje são muito melindrosos. Você não pode alertar um irmão que está no erro, muitas das vezes, que ele já acha que o irmão está julgando, e ao contrário, o irmão está querendo mostrar que ele está no caminho da perdição. Em Eclesiastes tem um versículo, não me recordo bem um capítulo, que diz assim: existem caminhos que para o homem parece correto, parece direito, mas o fim desse caminho é a morte eterna. Deus fala esse versículo através de Eclesiastes para os religiosos. Pessoas religiosas, pessoas que seguem a um Deus que não é Cristo, seguem a um Deus que não é um Deus verdadeiro. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que colocar a nossa caminhada, imitar assim os passos também de Timóteo. Mesmo jovem, na nossa igreja tem muito jovem, e o futuro do evangelho nesta nação é a juventude. Graças a Deus que aqui tinha poucos jovens, está aumentando, né, pastor Vance? Está aumentando os jovens, e a cada dia que passa está aumentando. Glória a Deus por isso, porque através desse jovem vai sair missionário, vai sair pastores, vai sair evangelista, vai sair pessoas que agarram ministério, vai sair líder de missões, vai sair líder da família, vai sair também uma pessoa para me substituir. Eu sou líder de missões, departamento de missões. Futuramente vai ter um jovem aqui pregando no meu lugar, porque a minha carreira já foi findada, assim como Paulo findou a carreira dele. E nós temos que entender que mesmo ali, na qualidade de um jovem, Timóteo aprendeu aos pés de Paulo. E nós temos esse entendimento que Paulo tinha grande apreço por Timóteo nessa ocasião. Então, o versículo de número 2: e Timóteo, meu filho, graça, olha, ele chama de meu filho, a Timóteo, meu amado filho. Ele chama ele de amado, porque ele tinha um amor especial. Hoje em dia você não consegue amar o seu irmão dentro da própria congregação. Hoje em dia você tem raiva, tem rancor. Será que quando você for para o céu, lá o seu rancor vai existir? Porque a Bíblia diz que lá não entra pecado, nem tristeza, nem dor, nem coração quebrantado, pois todos são cheios de amor, como diz o hino da harpa. Como é que você quer ir para o céu, meu amado, se você não consegue perdoar seu irmão? Nós temos que ter esse entendimento, temos que amá-lo, nós temos que abraçá-lo de uma forma tal que nós temos que deixar para trás as nossas diferenças.
Algo que um irmão me fez, eu tenho que esquecer. Eu não posso ficar como um gado no curral que passa o dia comendo e à noite remoendo, não. Porque isso maltrata quem não perdoa. A pessoa que não tem a capacidade de perdoar, a pessoa que não tem a capacidade de entender que o perdão está em primeiro lugar na sua vida, ele não tem capacidade de ir para o céu. Porque se ele não consegue perdoar, como é que ele quer o perdão de Deus? O Pai Nosso, ele mostra essa forma. O Pai Nosso é bem conhecido entre nós, que Jesus ensinou aos discípulos. Quando eles chegaram, disseram assim: Senhor, como deveremos orar, te buscar? Ele disse assim: olha, orai-vos assim: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia tu nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como eu perdoo dos meus devedores. Ó, ponto. Ele está dizendo o quê? Perdoa as minhas. Eu estou dizendo para Deus assim: perdoa as minhas dívidas somente se eu perdoar o meu próximo. É isso que o Pai Nosso está dizendo. Se eu não consigo perdoar o meu próximo, eu também não quero o teu perdão. O Pai Nosso está dizendo isso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu também perdoo dos meus devedores. Então eu estou dizendo para Deus o seguinte: Senhor, eu só quero o teu perdão se eu tiver capacidade de perdoar o meu próximo. Se eu não tiver capacidade de perdoar o meu próximo, eu também não quero o teu perdão. O Pai Nosso é bem claro, é porque as pessoas muitas das vezes oram o Pai Nosso e muitas das vezes não entendem a letra, como é feita esta oração que foi ensinada por Jesus. Logicamente que a oração do Pai Nosso não precisa ser repetida literalmente quando você for orar. Apenas Jesus deu um exemplo que toda honra, toda glória é dada ao Senhor. E nós temos que amar um ao outro, assim como Jesus nos amou. Então nós temos que ter esse entendimento. Paulo se preocupava muito com Timóteo em ensinar. Nada de Paulo querer dizer que era maior do que Timóteo. Não, em nenhum momento. Paulo não queria dizer isso. Abra sua Bíblia em Atos, versículo de número 16. Vá para Atos. Glória a Jesus. Capítulo de número 16, versículo de número 1 a 3. Glória a Deus. Aqui ele mostra, esse versículo, como ele conheceu Timóteo. Ele não conhecia Timóteo aqui. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Existia, meus irmãos, até um conflito entre o povo de Deus. Olha, Timóteo não é circuncidado, o pai dele é grego. Então, para que ele fosse e que não tivesse nenhum tipo de recusa, que não tivesse nenhum tipo de reprovação, Paulo se preocupou até em circuncidar Timóteo, para que não viesse ter aquela repudia dos judeus. Porque foi uma briga, uma grande estratégia, até porque teve uma briga para eles aceitar Paulo também. Paulo não foi aceito assim de uma hora para outra, não. Quando Paulo aceita Jesus, ele passou no Arábia, no deserto, 3 anos estudando sobre o Evangelho, sobre a graça de Cristo. Na hora que ele se converteu ao Evangelho, que Ananias orou ali por Paulo, que caiu as escamas de seus olhos, que ele disse: irmão Saulo, o Deus que te apareceu no caminho mandou me orar por ti. Imagine o perigo, imagine a reprovação de Ananias naquele momento, quando Deus disse: vai, Ananias, ora por este homem.
Aí ele deve, está escrito na palavra do Senhor: este homem persegue o teu povo, este homem mata, ele procura matar aqueles que te perseguem. Aí o que é que Jesus fala? Ananias, vai, porque para mim este é um vaso escolhido. Então a Bíblia fala que Paulo foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Paulo não foi escolhido só no momento que estava perseguindo o povo de Deus. Naquele momento ele foi convertido, ele se converteu. Mas Paulo foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E nós temos o relato na Bíblia que fala sobre isso. Agora Paulo, quando vê Timóteo, ele disse: olha, esse menino é um crente verdadeiro. Que dá no versículo 3, né? Paulo quis este que fosse com ele, tomando e circuncidou. Okay. O que ele faz aqui é o seguinte: ele viu o menino e disse: olha, esse aqui verdadeiramente é um servo de Deus. Eu quero que ele vá comigo, eu quero que ele siga a viagem comigo. E ali Timóteo caminhou com Paulo também. E Timóteo foi com Paulo. Timóteo, ele liderou igrejas em Éfeso. Ali também tinha uma idolatria muito grande, mas isso é outra história. Então nós temos que entender verdadeiramente que Timóteo era um rapaz, apesar de ser um rapaz jovem, segundo os historiadores, mas ele era um homem íntegro, um homem reto, tinha exemplo dentro de casa. A sua avó era temente a Deus, a sua mãe temente a Deus, dava bom testemunho, dava exemplo de umas verdadeiras mulheres de Deus, mulheres, por que não dizer, de oração, mulheres que dobravam o joelho no chão, por que não dizer também aquelas que não faltavam culto, por que não dizer aquelas que eram perseguidas também, porque o sistema romano naquela época era muito perseguidor ao povo de Deus. E ali naquele momento a gente via literalmente que a avó, a mãe e Timóteo, eles três eram tementes a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7, 13 e 7. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 7. Apenas um versículo. Paulo, ele escreve também aos Coríntios, e ele declara o que ele vai padecer. Ele declara, de certa forma, muitas humilhações que passou, porque Paulo escreveu várias cartas, 1 e 2 aos Coríntios, Paulo escreveu aos Romanos, a Timóteo, 1 e 2 carta. Paulo, ele foi um grande missionário daquela época, porque ele aprendeu a fazer missões, porque ele já era um homem temente a Deus. Paulo não pense que Paulo não matava porque ele era um assassino, ele não matava porque ele era perverso. Não, a Bíblia diz que Paulo seguia aos cristãos, pois acreditava ser uma seita, e ele acreditava fazer um favor a Deus e aos cristãos daquela época. Ele pensava que Deus assim o aprovava. Mas aí Jesus entra na cena, e quando ele pede carta aos sacerdotes da época para ir atrás dos judeus que estavam em Damasco, que fugiram pela perseguição de Paulo, dizendo também que ali é uma ação de Deus, porque vamos dizer que a igreja estava acomodada e houve ali Paulo para espalhar, e os crentes correram para um lado, outro para outro, e uma grande parte foi para Damasco. E Paulo, como ele era um homem temente a Deus, ele também não quis ir atrás de um cristão sem motivo. Então ele vai e pede carta aos sacerdotes, carta autorizando a perseguir o povo de Deus, pois eles acreditavam ali ser uma seita. Eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus, mas sim era um homem que tinha trazido a desordem. Eles acreditavam que Jesus ia pegar o reino terreno, e Jesus não veio para este mundo para demonstrar e para mostrar
um reino terreno, mas ele trouxe, irmão Vance, pastor Vance, um reino espiritual. Quando ele disse: vê esse templo. Quando o discípulo chega para ele e diz assim: Senhor, olha esse templo bonito, lindo. Ele disse: derribais este templo, e eu em 3 dias o erguerei. Mas os discípulos ficaram atônitos naquele momento, dizendo: Senhor, este passou 46 anos para ser construído. Como tu dizes que vai construir em 3 dias? Vai erguer ele em 3 dias. Só que os discípulos, irmão, viu, pastor Dedé, eles não entendiam o que Jesus falava. Jesus falava do seu próprio corpo, que ia ser morto, ia ser sepultado, e em 3 dias ia se erguer. Depois que houve a ressurreição de Cristo, foi que os discípulos vieram entender que Jesus falava do templo do seu próprio corpo. É por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e temos que cuidar literalmente desse templo. Que templo é este que eu posso vir de qualquer forma? Que templo é este que eu posso estar na igreja como simpatizante? Que templo é este que eu vim aqui da mesma forma que eu aceitei e não tive mudança de vida? Ali naquele momento, Paulo via que Timóteo tinha uma mudança de vida. Timóteo era um homem temente a Deus, e Paulo viu nas suas ações um jovem temente a Deus. Por isso que Paulo quis que ele viesse andar com ele. O versículo de número 7, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, fala sobre o amor. Mas exceto esse versículo, me chamou bastante atenção. Versículo de número 7, diz assim, ó: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele fala aos coríntios do amor. E nós, como temos amor pelo próximo, não adianta. A Bíblia diz que a briga não é contra a carne, onde não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas contra o inimigo que usa aquela pessoa. A igreja lembra quando Pedro quis intervir, quando Jesus ia ser preso. O que foi que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Será que Jesus estava chamando Pedro de Satanás? Não, mas sim aquele que usou a boca de Pedro para tentar impedir que o que Jesus tinha falado não acontecesse. Então o inimigo, ele não vai usar quem está lá fora. O inimigo, ele não vai usar quem está já do lado dele. Ele vai tentar usar pessoas dentro da igreja para te derribar, meu irmão. Existe dentro de muitas igrejas, e até porque não dizer muitos líderes, briga feia que nós estamos vendo. A televisão, o meio de comunicação revela sobre isso. Mas Paulo não viu isso aqui em Timóteo, viu? Paulo não viu. Ele viu um homem temente a Deus. Ele viu um homem sincero, apesar de ser um jovem de pouca idade. E ali ele disse: olha, eu sei que na tua avó tem a ação do Espírito Santo, na tua mãe, e tenho certeza. Ele deu uma certeza, simplesmente ele não duvidou. Ele disse: e estou certo que em ti também. Ele deu certeza. Ele disse: olha, eu vejo aqui a tua avó temente, a tua mãe, e vejo tu também, pessoas fervorosas, que buscam ao Senhor a cada momento, a cada nascer do sol. Busca o Senhor para uma nova vida. Vida esta que Jesus nos prometeu. Eu vou preparar lugar. Em João 14, eu vou preparar lugar, depois voltarei outra vez, e vos levarei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, vós estejais também. É uma promessa que Jesus fez à sua igreja. É uma promessa que Jesus vem nos buscar. Por isso que nós acreditamos na promessa que Deus vai nos dar morada no céu, porque Jesus declara em João 14: não turbe os vossos corações, credes em Deus,
credes também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu vos não teria dito. Então ele diz: eu venho buscar vocês para mim. Eu quero que vocês morem comigo. O que foi que aconteceu com aquele ladrão que estava crucificado? Ele disse: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. O que foi que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele levou. E da mesma forma ele quer levar você e eu. Ele quer levar a igreja dele. A promessa dele ele não quebra. Porque se Jesus tivesse vindo buscar tivesse vindo buscar pessoas que não tivessem pecado, ele não ia levar ninguém, porque aqui só tem pecador. Irmão Fontinelli, tu não é pecador? Sou. E se eu disser que não sou pecador, eu sou mentiroso, e a verdade de Cristo não está em mim. Você vai para as cartas de Pedro. Se eu disser que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Eu tenho que admitir que sou pecador, mas porém eu não vivo na prática do... Uma coisa é o ser santo, outra coisa é obrar milagre. As pessoas não entendem o que é ser santo. Muitas vezes as pessoas pensam que ser santo é aquele que obra milagre, e quem obra milagre é só Jesus. Nós somos santos porque fomos santificados por Deus. Se você roubava, não roube mais. Se policie disso aí. Se você desrespeitava sua esposa, não desrespeite mais. Se você andava com pessoas que faziam mal a outras pessoas, não faça mais. Então isso é ser santo. Santo não lhe dá o direito de não ter pecado. Santo é aquele que é separado do mundo e ligado com Deus, para com Jesus. É o nosso advogado. E no dia ele virá como juiz. Irmãos, Jesus ele virá como juiz para julgar as nações. E que nós venhamos viver intensamente na presença do Senhor. Que nós venhamos viver literalmente para servir o Senhor. Porque existe pessoas amando mais a criatura do que o Criador. Pessoas amando mais a criatura do que o Criador. Nós temos esse entendimento que Paulo via ali, um homem temente a Deus. O versículo de número, o capítulo, ainda continuando aqui em 2 Timóteo, já para terminar. Olha, irmão, você sabe qual é o maior inimigo do pregador? Quem sabe aqui, levante a mão. O maior inimigo do pregador está ali na parede ali, o relógio. Esse daí fica só olhando para a gente com a cara ruim. Olha, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo 2. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Olha, ele é mais amigo dos deleites, mais amigo do pecado, mais amigo da soberba, mais amigo da alvareza, mais amigo da traição, mais amigo do homicídio do que amigo de Deus. Olha a preocupação de Paulo quando escreve a segunda carta a Timóteo. Timóteo, cuidado com essas coisas. Cuidado que tu vai ser afrontado de toda maneira. Eu sou perseguido, eu logo vou morrer, mas estou com Cristo. Então ele avisa Timóteo e já mostra a Timóteo o que Timóteo vai passar. Então isso é muito importante. Paulo fala a Timóteo: olha, essas provações acontecem. Só que os dias de hoje está acontecendo tudo isso. Homens, mulheres, quando fala homem, ele fala humanidade. A Bíblia não fala homem literalmente
só o homem ou só a mulher. Quando fala homem é de humanidade. Então, pessoas amantes de si mesmo, pessoas que valorizam o seu corpo, a sexualidade, a pornografia, o adultério. Não é comum muitas igrejas ver mulheres e homens se mostrando, saias que não cobrem nem as pernas, homens também com aquelas roupas coladas. Para que isso, meu irmão? Que tu vai ganhar com isso? Tu quer ir para onde dessa forma? Lá no céu tu vai ter essas vestimentas lá? Lá no céu não vai ter perdão? Vamos perdoar aqui, vamos andar em policiamento aqui, vamos buscar a Deus aqui. Quando as pessoas pensam em pornografia, aí bota só mulher no meio. Não, tem homens que andam quase nu, mostrando as pernas, homens que andam com roupa indecente. E digo mais, muitas das vezes se diz ser um cristão, irmão Diego, se diz ser um cristão. Irmão, é proibido usar uma bermuda? Não estou falando de bermuda, porque a Bíblia diz fazer calções. A nudez do homem que fala, é humanidade, é dos lombos até o joelho, as coxas. Mas eu já vi homens aí, praticamente com roupa de mulher. Então, que nós venhamos nos policiar, que nós venhamos viver na presença de Deus, porque verdadeiramente ninguém vai conseguir nada com Jesus, não vai conseguir salvação andando de qualquer maneira, andando de qualquer jeito, porque a igreja é separada. A igreja é separada. Irmão Fontinelli, qual é a igreja certa? A igreja certa é aqui, ó. Viva essa palavra, porque ministério, muitos deles são falhos. O que vai subir para o céu não é ministério, é crente verdadeiro que usa a palavra de Deus. Lá não vai ter a igreja A ou B, vai ter a igreja de Cristo. Ele disse: eu vou para o Pai, depois voltarei. Ele fala aos seus discípulos, ele fala ali aos seus apóstolos. Ele não diz: olha, igreja fulana, igreja fulana de tal, ministério fulano. Não, ele fala de igreja. E nós somos a igreja. Nós somos, independente de qual seja o meu ministério, nós somos a igreja. Temos que acreditar no que está escrito. Amém?